Rô de casa! Aqui é o Zeca Estrada mais uma vez, trazendo para vocês um causo daqueles que não se esquece nem rezando forte. Essa aconteceu comigo faz uns anos, numa dessas viagens cruzando a linda, mas traiçoeira, terra da Paraíba. E olha, depois dessa noite eu nunca mais olhei para uma estrada de terra do mesmo jeito. Na época, eu estava com um caminhão Scania vermelho novinho em folha. Um bicho valente que ronronava bonito quando eu pisava no acelerador. Tava levando um carregamento de alimentos não perecíveis, saindo de Campina Grande, rumo a um depósito lá perto de Souza. Tudo parecia normal. Céu limpo, asfalto quente e os pneus comendo estrada como se nada fosse. Era por volta de 5 da tarde quando saí de Campina. Tinha dormido bem, tomado meu café com tapioca na beira do Mercado Central e abastecido o bruto até a tampa. Meu plano era dirigir até umas 3 da madrugada e parar só quando entregasse a carga. E como sou do tipo que não gosta de parar muito, só dei uma pausa em Patos, tomei um café e segui viagem. As estradas ali pelo sertão são bem conhecidas por mim. Já tinha feito aquele trajeto umas boas 10 vezes, só que naquela noite tinha alguma coisa diferente no ar. Não sei explicar direito. O céu estava limpo, mas o vento soprava forte, empurrando poeira e folhas, como se avisasse que alguma coisa vinha por aí. E foi lá por meia-noite que parei num vilarejo pequeno chamado Lagoa do Mato. Conhecia de nome, mas nunca tinha parado de verdade. Era só umas casas esparsas, um boteco aberto e um posto de combustível sem frentista. Desci para esticar as pernas, beber um refrigerante e dar uma olhada nos pneus. Enquanto tomava meu refri encostado na carroceria, chegou um rapaz andando apressado, meio ofegante. Ele se chamava José. Estava com o rosto suado, a camisa manchada de poeira e os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. Se aproximou de mim com uma urgência na voz que só quem passou por desespero de verdade tem. "Compadre, me dá uma força? Tô tentando levar essa caixa de ferramenta para o meu primo." Ele quebrou a caminhonete ali mais para frente, perto de um sítio velho. "O senhor vai seguir essa estrada aqui?" Olhei para ele com desconfiança, mas algo na voz daquele homem me fez dizer sim. Tinha algo de honesto no olhar dele, mesmo estando tremendo que nem vara verde. Aceitei levar a tal caixa e coloquei ali na parte de trás da cabine. Ele me agradeceu e antes de se despedir falou baixinho: "Evita entrar na estrada velha, viu? Aquela perto da ponte do sítio São Jerônimo. Tem gente sumindo por lá. Sumindo de verdade." Aquilo me arrepiou até os pelos do braço. Agradeci, entrei no caminhão e segui viagem. O tal aviso ficou martelando na minha cabeça. Mas como sempre tem história de fantasma e bandido nas beiras das estradas, achei que era só mais uma daquelas conversas de beira de boteco. Só que à medida que eu avançava pela estrada rumo ao norte, o caminho começou a ficar estranho. O GPS mandava seguir reto, mas as placas estavam tortas, algumas derrubadas. Passei por uma bifurcação e, sem perceber, entrei num desvio que dava justamente para a estrada de terra que José tinha me falado para evitar. O asfalto virou barro seco, o mato invadia as laterais e a iluminação sumiu por completo. A única luz era dos meus faróis e da lua cheia lá no alto. Tentei voltar, mas não dava. A estrada era estreita demais para manobrar. Pensei comigo, vou seguir só até achar um lugar seguro para virar. Foi então que começou a ventar forte. As árvores balançavam como se estivessem tentando me avisar que eu não era bem-vindo ali. O silêncio era esquisito. Nem grilo, nem sapo, nem nada. Só o som do motor e o estalo dos galhos secos batendo na lataria. Depois de uns 20 minutos de tensão pura, encontrei uma pontezinha de madeira à frente. Parecia coisa de filme de terror. Desci para olhar. A estrutura estava podre, com pedaços faltando e marcas de umidade nas vigas. Peguei minha lanterna e fui testando cada passo com cuidado. O rangido da madeira era de gelar a espinha. Estava sozinho no meio do mato, sem sinal no celular e numa estrada que não devia ter entrado. Mas fazer o quê? Caminhão não faz milagre. E não tinha espaço para dar meia volta. Voltei para a cabine, rezei baixinho, engatei a primeira e comecei a cruzar a ponte bem devagar. Cada metro parecia 1 quilômetro. O caminhão rangia junto da madeira,
como se os dois estivessem sofrendo juntos. Mas atravessei. Com o coração na boca, mas atravessei. Suspirei aliviado e segui viagem, ainda sacudido por aquela travessia. Só que aí, meu amigo, aí foi que tudo começou. Ali, parado no meio da estrada, iluminado só pelos faróis do meu caminhão, estava um homem, sozinho, parado, me olhando. A roupa dele suja, o rosto machucado, os olhos perdidos. Pisei no freio, desci e perguntei: "Tá bem, companheiro?" Ele só sussurrou, quase sem voz: "Me persegue, me persegue." E foi assim que entrei, sem saber, na pior enrascada da minha vida. Na hora que aquele homem falou aquilo, "me persegue", um calafrio me subiu pela espinha que nem vento em serra de madrugada. Era como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado, mais denso. E eu, que já estava com o coração batendo acelerado por causa da ponte, senti que a coisa ali ia piorar ainda mais. O sujeito estava tremendo, com os olhos arregalados, as mãos cobertas de sangue seco e uns hematomas no rosto. Parecia em choque, como quem acabou de escapar da morte. Eu pensei em ligar para a polícia, mas lembrei que o celular estava sem sinal fazia tempo. Olhei para ele e disse: "Sobe aí, vamos sair dessa estrada." Ele hesitou um instante, mas acabou entrando. Sentou no banco do carona, se encolhendo feito bicho assustado. Enquanto eu engatava a marcha e botava o caminhão de volta na lida, ele começou a falar baixo, com a voz entrecortada. "Eu sou o José. Estava com minha esposa. A gente ia visitar uns parentes, mas uns homens pararam a gente no caminho, armados, com cara de bicho ruim. Levaram a gente para um sítio. Me bateram. Acho que ela ainda está lá." Eu tentava entender entre uma palavra e outra, mas dava para perceber que o homem estava mesmo em pedaços. Ele dizia que tinha fugido por sorte, que pulou uma cerca e correu pelo mato até achar aquela estrada. Me pedia insistentemente: "Não volta, não para, não deixa eles me acharem." Enquanto ouvia, eu fui ficando cada vez mais inquieto. Aquela estrada só piorava. Buraco, mato alto, galho caído. Era como se o caminho tivesse sido esquecido pelo mundo. O mato nas laterais quase lambia os retrovisores. A única coisa que me guiava eram os faróis e a esperança de que em algum ponto eu ia encontrar uma saída. E foi aí que o caminhão começou a engasgar. O motor tossiu seco, o painel deu uns lampejos esquisitos e as luzes internas piscaram como se estivesse dando curto. Acelerei devagar, torcendo para não apagar de vez. Mas o José agarrou meu braço e apontou adiante. É ali que eles me levaram." Olhei e vi um portão de ferro enferrujado, meio caído, com um letreiro pendurado que mal dava para ler. Atrás dele, uma casa grande, velha, com pintura descascando e telhado desabando num canto. O clima ali era pesado, como se aquele lugar tivesse parado no tempo. Ou pior, como se escondesse um segredo que ninguém devia descobrir. "A gente não pode parar aqui", falei nervoso, mas ele me encarou, os olhos cheios de lágrimas. "Minha mulher pode estar viva. Por favor, me ajuda." Rapaz, eu já tinha vivido cada situação nesse Brasilzão, mas nada parecido com aquilo. Eu era só um caminhoneiro tentando entregar uma carga. Mas e se aquela mulher realmente ainda estivesse lá, sofrendo na mão de uns desgraçados? E se eu virasse as costas e depois soubesse que podia ter feito algo? Parei o caminhão um pouco antes do portão, atrás de uns matos, desliguei os faróis e deixei só a chave no contato, pronta para fuga. Peguei uma barra de ferro que tinha no compartimento de ferramentas e entreguei para ele. Fomos em silêncio até o alambrado caído. O cheiro de mofo, de lixo podre, de coisa morta, batia no nariz e embrulhava o estômago. Atravessamos o terreno com cuidado. As janelas da casa estavam todas escuras, mas de uma delas saía uma luz fraca, tremeluzente, como se fosse uma lâmpada velha prestes a queimar. Nos escondemos perto de um estábulo caindo aos pedaços. O José mancava, arrastando a perna com dificuldade. Ele me disse que lá dentro tinha pelo menos 2 homens. Um era grande, usava chapéu e carregava uma pistola na cintura. O outro era mais calado, mas parecia ser o chefe. Falava baixo, ordenando as coisas com um tom frio. Eles torturavam, ameaçavam, e segundo José, havia mais gente presa ali, ou pelo menos vestígios de que já houve. Falava até de um poço atrás da casa,
onde as coisas ruins aconteciam. Eu pensei em voltar correndo para o caminhão, chamar a polícia, mas o sinal seguia morto e a ideia de deixar aquela mulher para trás me travou. Respirei fundo e juntos demos a volta na casa até o tal poço. Era um buraco de tijolo, com uma roldana e um balde velho pendurado. Quando iluminei com o celular, o cheiro que saiu de lá de dentro quase me fez vomitar. O José começou a chorar, murmurando o nome da esposa. Rita, Rita. Do outro lado do quintal, vimos uma caminhonete velha debaixo de um telhado improvisado. Tinha marcas de bala e o vidro trincado. Perto dela, um volume coberto por um lençol grosso. Fiquei gelado. Se for o corpo dela, meu Deus. Mas o lençol se mexeu. Me aproximei com cuidado, o coração saindo pela boca. Puxei o pano devagar e ali embaixo estava uma mulher com os olhos vendados, amordaçada e amarrada pelos pulsos. Estava viva, machucada, mas viva. José correu até ela, tirou a venda e a mordaça. Ela mal conseguia falar, mas reconheceu o marido e se agarrou nele com força. Não tinha tempo para emoção. Tentei ligar a caminhonete, mas a bateria estava morta. Fiquei sem saber o que fazer. O caminhão era a única chance de fuga. Foi nesse momento que escutamos o pior. Vozes. E logo depois um tiro. As balas começaram a cortar a noite. A gente estava no olho do furacão. E a única coisa que eu pensava era: ou a gente corre agora, ou a gente morre ali mesmo. No instante que o primeiro tiro ecoou no terreiro, eu senti a alma querendo sair pela boca. Aquele som seco cortando o silêncio da madrugada não deixava dúvida. Os desgraçados tinham nos descoberto. Me abaixei rápido atrás da caminhonete, puxando o José e a esposa dele junto. Ela mal conseguia se mover. Estava fraca, tremendo, cheia de hematomas pelo corpo. A boca dela estava seca, os olhos esbugalhados, e mesmo abraçada no marido, parecia à beira de desmaiar. O José segurava ela com força, mas o desespero dele era visível. Não sabia se chorava ou gritava. O rosto dele estava encharcado de suor. Eu, de joelhos no barro, comecei a pensar num plano. O caminhão estava estacionado atrás do matagal, uns 30 metros dali. Mas para chegar até ele, a gente ia ter que cruzar um pedaço aberto do terreno, exposto. Outro disparo. Dessa vez, mais perto. O som ricocheteou em algum canto do galpão. Ouvi a voz de um homem gritando: "Eu sei que vocês estão aí. Vai sair por bem ou na bala?" O José se encolheu sobre a esposa. Eu fui até a parte de trás da caminhonete e abri a tampa procurando algo que servisse de defesa. Achei um facão velho com o cabo rachado e a lâmina enferrujada. Não era lá essas coisas, mas já era mais do que nada. Entreguei a barra de ferro para o José. Ele agarrou com as 2 mãos, mesmo com os dedos trêmulos. A gente estava encurralado. Se ficasse ali, era questão de minutos até sermos achados. Se corresse, era arriscar levar chumbo. Respirei fundo e disse baixinho: "Só tem uma chance. Eu corro até o caminhão, ligo ele e trago até aqui. Vocês se escondem nesse galpão e quando eu buzinar, correm que nem alma penada." O José tentou protestar, mas eu não dei espaço. Tinha que ser eu. Sabia mexer no caminhão, sabia como acelerar sem patinar. E mais importante, eu era o único em condição de correr. Me arrastei pela lateral da caminhonete, passei agachado por trás de uns entulhos e me enfiei numas moitas que levavam até o portão. A adrenalina no meu sangue fazia parecer que eu estava flutuando. Cada passo doía. Cada galho quebrando sob o pé parecia uma explosão. Do lado esquerdo, vi a lanterna de um dos homens varrendo o terreno. Ele estava a uns 20 metros, andando devagar, apontando a luz para as paredes, para o chão, para o galpão. O outro devia estar na casa ou circulando pelos fundos. Consegui alcançar o mato onde meu caminhão estava. A visão dele me deu uma força que nem sei explicar. Subi na boleia com cuidado, me joguei no banco e virei a chave. O motor demorou meio segundo para pegar, mas pegou. O ronco forte ecoou pelo sítio. Pisei fundo. O caminhão saiu de trás dos arbustos com tudo, esmagando galho, pedra e o que tivesse pela frente. Quando passei pela lateral da casa, vi a sombra de um dos caras tentando mirar em mim. Outro disparo.
O projétil acertou a lateral da cabine com um baque metálico. Buzinei com força. Lá do galpão, vi o José sair arrastando a mulher. Eles vinham aos tropeços, ele segurando ela pela cintura, os dois cambaleando. Abri a porta do carona e me preparei. Eles chegaram, eu puxei a mulher para dentro e o José subiu logo depois. Nem esperei eles sentarem direito. Engatei a marcha e arranquei. Segura firme. O caminhão pulava nos buracos da estrada de terra, jogando a gente para todo lado. Atrás, as lanternas dos homens ainda piscavam e ouvi mais 2 tiros. Mas eu só pensava em uma coisa: a ponte. A maldita ponte. Ela era a única saída. E depois da primeira vez que passei por ela, sabia que não aguentaria outra travessia sem ceder. Mas não tinha opção. O caminho era por ali. Cheguei na beira da ponte e o caminhão rangeu como se protestasse. Engatei a primeira, fui soltando o pé da embreagem com calma, tentando manter o peso constante. As rodas dianteiras passaram, depois a parte da cabine, e então senti um estalo seco vindo do fundo da estrutura. A madeira estava rachando. Pisei fundo. O caminhão deu um tranco, pulou. E quando a traseira passou, ouvi um estouro alto. Um pedaço da ponte cedeu atrás da gente. O eixo traseiro do caminhão bateu forte, mas seguimos. O barulho ficou para trás. A poeira cobriu o retrovisor. A estrada de terra deu lugar ao asfalto esburacado, mas reconhecível. Estava de volta na rota principal. O José chorava, abraçado à esposa. Eu respirava como se tivesse corrido uma maratona. As mãos no volante tremiam. Ainda não tinha sinal no celular. Precisava chegar até um povoado, encontrar ajuda, fazer denúncia, qualquer coisa. Mas naquele momento, naquele instante, a gente estava vivo. Escapamos de um inferno. Uns 20 minutos depois, as luzes de uma vila começaram a aparecer no horizonte. E junto delas, os primeiros sinais de celular. Encostei no primeiro posto de gasolina aberto e pedi ajuda. Mas mesmo ali, cercado de gente, luz elétrica e segurança, o medo ainda não tinha passado. A sensação era de que aquela noite ainda não tinha acabado. E talvez nunca vá acabar dentro da minha cabeça. Encostei o caminhão no posto como quem chega do outro lado do mundo. As pernas mal respondiam. O coração parecia que ainda estava correndo feito cavalo solto. E a cabeça girava com as imagens daquela noite que mais parecia saída de filme de terror barato. Desci tremendo. Um frentista veio na minha direção, mas quando viu a mulher toda machucada sendo carregada nos braços do José, o sorriso sumiu. Pedi socorro, pedi que chamassem a polícia e uma ambulância. O homem correu para dentro da lojinha de conveniência e ligou para a emergência. Enquanto isso, a gente deitou a moça num banco de concreto ali perto da bomba de combustível. O José ficou ao lado dela o tempo todo. Segurava a mão dela com tanta força que parecia que se soltasse, ela sumiria. Ele chorava, mas era um choro miúdo de homem calejado que viu coisa demais para sua vida inteira. A ambulância chegou primeiro, cerca de 20 minutos depois. Os paramédicos desceram às pressas, avaliaram os ferimentos da moça e colocaram ela numa maca. Levaram para o hospital municipal da cidade vizinha. E claro, a gente foi atrás. A polícia chegou pouco depois. 2 oficiais, céticos, começaram a fazer perguntas com cara de quem não estava acreditando em uma palavra do que eu dizia. Mas bastou olhar para os olhos do José, ver os ferimentos da mulher e o estado do meu caminhão com bala enfiada na lataria e o eixo traseiro avariado pela ponte, que começaram a entender que o negócio era sério. Expliquei tudo o que pude. O desvio sem sinalização, o homem no meio da estrada, o sítio com aqueles 2 sujeitos armados, o poço fedendo a coisa morta, os tiros, a fuga desesperada. Dei a localização o mais próxima possível, descrevi a entrada do sítio, o portão enferrujado, a caminhonete baleada, tudo. Um dos policiais ficou me olhando por um tempo, depois anotou tudo num caderninho e fez uma chamada no rádio. Pediu reforços. Mandaram mais 2 viaturas para se encontrar com a gente no hospital. A essa altura, já era quase 4 da manhã. Eu não sentia fome, sede, nem sono. Só um vazio estranho no peito, uma mistura de alívio e medo atrasado. No hospital, enquanto o José e a esposa recebiam atendimento,
Eu fiquei sentado na sala de espera, sujo de barro, com a roupa molhada de suor e os olhos secos de tanto esforço. Uma senhora veio me oferecer café. Aceitei. Tomei aquele café ralo como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Quando os oficiais vieram me chamar, a mulher do José ainda estava na ala de observação, estabilizada, mas fraca. Ele não saía de perto dela nem por um segundo. Eu fui até a recepção, onde mais 2 policiais estavam esperando. Me agradeceram pela coragem, mas me disseram que aquilo podia ser coisa de bando criminoso agindo naquela região. O senhor teve sorte, Zeca. Muita sorte. Aquilo ali não é terreno para herói, não. Disse um deles com um olhar pesado. Respondi do meu jeito. Não fui herói, não. Só fiz o que qualquer cristão faria vendo alguém pedindo socorro no meio do nada. Deixá-lo para morrer seria mais fácil, mas eu ia ter que conviver com isso o resto da vida. E é verdade. Tem coisas que a gente carrega na boleia, mas tem outras que ficam dentro da alma. Aquela noite ficou. Até hoje, quando passo por estradas vazias, cercadas de mato e silêncio, lembro daquele poço, daquele cheiro de podridão, das lanternas varrendo o terreno como olhos de predador e do grito da mulher abafado por uma mordaça. Fiquei sabendo depois que a polícia foi até o sítio, mas os homens já tinham fugido. Encontraram marcas de sangue, cordas, ossadas antigas e alguns objetos pessoais enterrados em sacos. O lugar foi isolado e virou cena de investigação. Disseram que provavelmente funcionava como cativeiro clandestino, usado para sequestros e sabe-se lá mais o quê. Mas ninguém nunca foi preso. Nem o tal homem do chapéu, nem o outro da voz grave. José e a esposa sumiram da região. Receberam proteção. Foram transferidos para outro estado com a ajuda de um programa especial. Perderam tudo, mas sobreviveram. E eu? Voltei para a estrada como sempre. Só que nunca mais fui o mesmo. Depois daquela noite, comecei a desconfiar mais de bifurcação sem placa, de atalhos que não aparecem no mapa, de rostos que surgem do escuro. E mais ainda, aprendi que o mal não grita, ele sussurra. Ele se esconde em lugares esquecidos, em casas caindo aos pedaços, em pontes podres no meio do sertão. Às vezes até em gente que parece normal. E eu deixo aqui um aviso de um caminhoneiro velho para vocês que me escutam. Estrada boa é estrada clara. Se viu retorno mal assinado, caminho estreito demais, silêncio pesado demais, não segue não. Dá meia volta. O mundo tem cantos onde o sol não entra mais, onde o mal fez morada e ficou. E quando você entra, talvez nem todo mundo te queira sair. Hoje, sempre que passo por aquele trecho, rezo uma Ave Maria. Não sei se é superstição ou só medo mesmo, mas o que eu vi naquela noite não foi lenda, foi real. Real como o volante nas minhas mãos. E aí, meu amigo, você acha que teria parado para ajudar? Ou teria acelerado e deixado para trás? Deixa aí nos comentários o que você faria. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma situação sinistra assim? Se curtiu essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma viagem comigo. E se você ainda não viu, assiste lá o último vídeo que contei. O mistério da represa do Capim Amargo, uma história que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro, onde o que puxaram da água naquela madrugada não era de Deus não. Tá de arrepiar. Até a próxima, companheiro.